Olá, eu sou o Rodrigo, bem-vindo ao vídeo 3 da aula 4, da unidade 4. A gente continua o que o Marcelo estava falando nos vídeos anteriores a respeito de produção, né? Bem, se vocês observarem no slide agora, tem uma tabela que está comparando ferramentas de wiki e ferramentas de blog e dando as características principais de cada uma delas, né? Então, se a gente parar para pensar na dimensão organizacional, as páginas de wiki elas são vinculadas e organizadas de uma forma temática, né? Então, quer dizer, um assunto vai puxando uma carreira de outros assuntos que deles estão dependentes. É interessante a gente pensar que nessas páginas de wiki, muitas vezes, um tema que está relacionado a um assunto, né? Uma página está relacionada a um assunto principal, ele pode também estar relacionada a outras páginas, né? Então você acaba criando aquele rizoma, aquela rede, igual o Marcelo mostrou. Uma página acaba se conectando com diversas outras, elas acabam formando uma rede entre si. Essas wikis elas são bastante interessantes se a gente pensar em trabalhos colaborativos, onde os alunos podem ficar responsáveis por integrar diferentes temas e diferentes assuntos dentro de um mesmo projeto, né? Já o blog, ele normalmente é orientado cronologicamente, ou seja, se você observar a timeline de um blog, você vai observar que os posts mais recentes tendem a estar sobre os posts mais antigos e assim sucessivamente até o primeiro post. Apesar de haver a possibilidade de pesquisa por palavra-chave dentro de um blog, normalmente, por exemplo, você clica lá um blog sobre língua, tem diversos tópicos sobre leitura. Se você clica no tópico leitura, normalmente você tem todos os tópicos sobre leitura em ordem cronológica, né? Então, quer dizer, essa questão de uma linha do tempo sequencial acaba sendo sempre bastante importante num blog, né? Os wikis, de uma forma geral, eles trabalham com índices de buscas, né? E quanto que os blogs, como eu falei, trabalham com tags e com datas específicas, né? O conteúdo da wiki ele tende a ser cumulativo, ou seja, em outras palavras, tudo que entra numa wiki tende a ficar na wiki, né? Não tende a se perder. Enquanto o blog ele acaba tendo conteúdo dinâmico, inclusive muitas ferramentas de blog acabam limitando a quantidade de posts disponíveis a partir de um certo tempo, né? O que é só importante a gente pensar é que se você está trabalhando com uma wiki pública, né, ou seja, como a Wikipedia, por exemplo, né, a disponibilidade daquela página e daquele post depende da sua relevância social. Uma coisa que talvez não seja uma questão quando a gente trabalha com uma wiki que está fechada dentro de um grupo, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, né? Em termos da dimensão temática, não é isso não? Os wikis, de uma forma geral, tendem a tentar refletir um conhecimento acadêmico especializado, dicionários e de públicos específicos, né? Talvez o conceito mais geral seja de público específico. Muitas vezes você tem fandoms, por exemplo, e fanfictions que utilizam sistemas de wiki, né? Enquanto que os blogs tendem a ser específicos, né? Dificilmente você tem um blog que trata de assuntos gerais, que trata de tudo, né? Normalmente os blogs eles são pontuais, trata de ensino, trata de jornalismo, ele trata das experiências pessoais de alguém, em termos de um diário, né? Eles são bem focados e bem mais pontuais. Isso faz com que as wikis sejam mais gerais e sirvam mais para processo de produção colaborativa, onde você pode trabalhar com temas mais gerais, ao mesmo tempo que conectados à necessidade de um grupo, de uma comunidade, né? Na dimensão internacional, as wikis elas são abertas de edição contínua, tá? Normalmente as wikis elas exigem algum tipo de cadastro ou elas fazem algum tipo de marcação do editor, o seu IP ou sua origem, mas elas não proíbem que qualquer pessoa que participe daquela comunidade edite, né? Já os blogs, por outro lado, eles têm uma postagem muito mais fixa nos seus administradores, ou seja, você tem lá um número X de pessoas que escrevem num blog e essas pessoas são as que têm permissão para tal, né? Aos não participantes cabe apenas os comentários quando lhes são permitidos, né? Bem, então de uma forma geral, as normas do Wiki são mais coletivas, ou seja, o processo de negociação das próprias normas existe nas comunidades que produzem esse Wiki. Então isso é bastante interessante a gente pensar, porque se a gente tem a oportunidade de usar o Wiki nas produções de nossos alunos, a gente pode jogar na nossa aula, na nossa reflexão com esses alunos, as próprias normas de escrita desse Wiki, né? O que pode ser colocado, o que não pode ser colocado e quais dessas pessoas efetivamente terá um papel de editor, de curador, né? Ou de simplesmente de escritor.
Ao passo que as normas em um blog, eles passam por um princípio chamado de moderação. Ou seja, existe uma pessoa no blog que libera ou não as postagens. Dificilmente ele as edita, as transforma, né? Contribui para que elas se modifiquem. Bem, os percursos de leitura dentro de uma wiki, eles são necessariamente plurais. Ou seja, você pode correr, clicar em links e navegar entre páginas e páginas. Um exemplo clássico disso acaba sendo sempre a Wikipedia, né? Ou, por exemplo, uma wiki de alguma série, de algum seriado que você goste, por exemplo, você começa a acessar essa série por episódios e você começa a clicar no nome dos atores e do nome dos atores você começa a clicar para as temporadas e das temporadas você começa a voltar de novo para os episódios e assim sucessivamente. Você tem ali uma série de possibilidades de construção e navegação. Já o blog, no outro lado, ela é uma navegação mais linear, né? Você acaba entrando no blog, você acaba lendo esses posts sequencialmente e a leitura desses posts sequenciais que caracteriza essa experiência do blog, né? As wikis, normalmente, elas ocorrem em wiki-farms, que são ambientes que propiciam a produção dessas wikis. Essas wiki-farms, elas podem ou não ser gratuitas, mas elas existem, né? Elas têm uma estrutura já planejada para isso. Ao passo que os blogs utilizam plataformas pré-moldadas, né? Muitas vezes também pagas, né? Uma diferença básica é que os blogs eles permitem sistema de atualização por RSS. Apesar de ser pouco utilizada hoje por usuários comuns, o RSS ainda é uma forma de atualização de dados e de notificação de atualização de dados bastante comum na internet, né? Bem, nesse próximo slide de vocês, a gente pode ver ali a comparação de três padrões básicos, né? A primeira são as wikis baseadas em commons, ou seja, aquelas que são abertas, que a gente pode entrar, pode editar e pode interferir de alguma forma, né? Por exemplo, a Wikipedia, o Wikidicionário, o Wikilivros, né? A Wikicode, que trabalha com citações de indivíduos, escritores, cientistas, né? Alguns servidores gratuitos, né? Isso não, ou privados, chamados Wikifarms, né? Um exemplo deles, bem comum e bem notório para a gente, é o Fandom, onde você tem ali uma infinidade de wikis em séries e franquias de televisão e cinema, né? Eu, particularmente, frequento muito os wikis de Star Trek, por exemplo. Wikispaces, que também é um lugar para a produção de projetos preferencialmente educacionais, né? O Our Project, que acaba sendo uma wiki um pouco mais complexa, onde você pode ter fóruns de discussão e uma série de outras ferramentas, além das informações disponíveis para as pessoas, para os participantes do projeto, né? E os softwares pagos, né, para escolas ou empresas, como, né, o Twiki, o MindTouch ou o Tiki, são exemplos de como a gente pode também viabilizar isso via plataformas pagas, né? Não necessariamente baratas, essa é uma questão, né? Bem, no caso específico do blog, a gente tem uma opção muito grande de plataformas no mercado hoje. A plataforma blog ela teve que se redimensionar um pouco por causa da própria competição que as wikis e que outros formatos fizeram, né? Quer dizer, os blogs, na medida do possível, têm tentado deixar de ser estáticos, né? E ganhar e beber um pouco dessa dinamicidade que a gente tem nas wikis, né? Então, se a gente for parar para pensar em termos das principais plataformas, nós temos o WordPress, o Tumblr, o Medium e o Blogger, né? A WordPress é uma plataforma bastante popular, ela é gratuita, ela tem uma versão gratuita e uma versão paga. Ela é popular porque ela permite um grande grau de personalização e ela é bastante flexível, só que ela, por um outro lado, essa personalização exige um pouco mais de conhecimento técnico, dependendo do que o usuário pretende, né? O Tumblr é um serviço de blog também bastante personalizável, ele tem uma interface muito interessante também para dispositivos móveis, o que faz dele uma interface bastante querida pelos usuários, e ele também tem uma característica de mídia social, né? Entrando e tendo uma conta no Tumblr, você é capaz de
se logar, seguir pessoas, saber do que essas pessoas estão falando, ficar amigo, entre aspas, dessas pessoas, manter contato com elas. E ela permite postagens curtas e ela também é bastante amigável com imagens e vídeos, né? O Blogger talvez seja a plataforma mais antiga que a gente está listando aqui. Ela é uma plataforma já clássica, ela quase desapareceu, ela passou por alguma remodelagem nos últimos anos, de forma a impedir o seu desaparecimento, né? Ela hoje pertence à plataforma Google. Ela tem diversos temas gratuitos, algumas possibilidades de personalização, mas ela acaba sendo um pouco das mais antigas, né? Ou das mais talvez fixas no sentido e menos maleáveis, né? A gente tem uma plataforma nova que está começando agora chamada Medium. Ela tem aplicativos para smartphones também e iOS. Ela é bem fácil de personalização. Ela também é bem amigável com imagens. Ela tem um sistema de timelines bastante bonito e bastante atrativo para o usuário. E ela garante também a interação de seguir, de fazer amigos, de se conectar com outros blogueiros, para dar essa dimensão de mídia social para a produção em blog. Bem, esse é o final desse vídeo e a gente continua a discussão no próximo. Obrigado.